mesmo sem ele, né? Entendi. No último encontro, a gente falou bastante, né, enfim, sobre esses, como é que a gente pode dizer, esses impulsos, vou chamar assim, ou esses atos não eróticos, né? Não eróticos, ou não erogenizados, né? Enfim, que o Freud fala sobre para explicar até isso da destruição, dessa força, né, destrutiva A pulsão de morte. da pulsão de morte, né? Então, pelo que eu me lembro, a gente falou sobre eles e até trazendo a hipótese do que seria do social também nisso, né? Enfim, do que no social isso comparece na constituição do sujeito e, logicamente, desse sujeito também numa situação transferencial, né? Aham. Então é o que eu recortei, estou recortando de lembrança de onde que a gente parou no texto e do que a gente acabou conversando em síntese. É Jô Ferrarese? Falei certo? Ferrarese? Não sei. Eu Bom não dia. conheço. Eu estou chegando agora, eu vou me apresentar. Bom dia, pessoal. Bom dia, Felipe. Eu Bom estive dia. com vocês anterior, um pedacinho só, porque a minha internet acabou, eu perdi a conexão. E eu estou nesse grupo aí. Quem me orientou foi a Maria Tereza, tá? Eu? Porque a gente trabalha em grupo. Maria Tereza. Você está aí, Maria Tereza? Melone ou Nazar? Não, Tem duas não é Maria Terezas, outra. Melone e Nazar. Deve ter É sido a outra Maria. Melone. É Melone, Melone, exato. Ah, tá. Então, Tudo bem. assim, primeiro eu quero agradecer, quero agradecer a oportunidade, tá, de estar com vocês e, assim, quero me inteirar de qual texto vocês estão lendo Tá. para eu possa Contribuir. me organizar. Outra perguntinha, você, até que horas A gente tem Uma da até às tarde. 13 vocês horas, ficam em reunião? Uma da até tarde. uma 13 da tarde. horas? É Ah, isso. uhum, tá. Tá. Porque eu vou ficar só um período com vocês, geralmente em torno de 1 hora, porque aí eu saio para o almoço e volto para o trabalho também, tá? Tá bem, tá bem. Pode ser assim? Pode. Então tá bom. Qual o texto que vocês estão Eu trabalhando? vou reencaminhar. Você está no grupo, Jô? É Jô mesmo? É Tá, Josefina Cipoli Josefina. Ferrarese. Pode me chamar de Jô, Tá bem. é Eu Ferrarese. vou, Jô, eu vou reenviar no grupo, no grupo do GT, o Tá, texto, tá bem? ok. Que Obrigada. aí você vai. Cadê? Já estou reenviando aqui. Aí eu vou tentar fazer assim, à medida que eu for conseguindo abrir espaços, eu vou ligando o celular e ficando um pouquinho com vocês, tá? Tá Para bem, ver tá como bem. rola. É Bem-vinda. quinzenal? É Qual a quinzenal? tua formação, Jô? Quinzenal, quinzenal. Ok. Eu sou psicóloga e psicanalista, Ah, tá. tá? Entendi. Entendi, porque eu não sabia. Obrigada, pessoal, pela acolhida, tá? Obrigada pelo interesse nesse grupo Claro. de trabalho. Isso sim. Então, o Nazar vai atrasar um pouco. Flávia avisou. Vamos começar aqui. É, eu tinha preparado, que tinha pensado a gente retomar. Aqui, vou trazer uma Posso ler uma citação. coisa a propósito do que você falou? É um Claro, parágrafo Tereza, claro. pequititinho. É um livro que eu estou trabalhando para Ciranda, um livro maravilhoso que eu pedi pela internet porque não tem em canto nenhum. Chama-se Atlas do Corpo e da Imaginação. É maravilhoso, é um livro português, do Gonçalo Tavares. Tem uma parte aqui, ó, que é muito interessante, que ele trabalha a questão das leis. Ele, olha só o que ele diz aqui. Ó. O que as leis acalmam é esse instinto violento que domina as relações
entre indivíduos e corpos. Acalmar, porém, não é eliminar, mas adiar. Aí ele faz uma Olha, citação a Deleuze, é muito legal o que ele coloca aqui. Ele fala das guerras e das leis, enfim. Só queria trazer esse adendo quem que é aqui. o autor, Tereza? Chama-se Gonçalo Tavares. E o Gonçalo livro Tavares. é Atlas do Corpo. Aqui, o livro é lindo, é um livro de capa dura maravilhoso. Chama-se Atlas do Corpo e da Imaginação. Teoria, fragmentos e imagens. É lindo, o livro é lindo, o texto é lindo, muito bacana. Eu acho, particularmente, você trouxe uma citação que, de fato, é como eu gosto de pensar a lei, como possibilidade, e não só o lado interditor Isso. ou imperativo, né, da lei. E eu falo isso porque a gente tem isso na cultura mesmo, né? Eu lembro que na minha experiência lá no campus da Rocinha, nas supervisões, a Aham. gente lidando com a loucura, e a loucura sempre é efeito de e acaba sendo também agente de transgressões, né? Se a Sim. gente vê na história da loucura do homem, a gente consegue ver muito isso, como transgride muitas, aí não sei se lei, mas muitas normas do convívio. Eu diria da ordem da É. norma, né? É isso, do Porque a convívio. norma, ela é uma decantação da lei. Eu entendo a lei como algo simbólico e que permite, né, a socialização, permite como é que eu posso dizer? A integração entre as pessoas e, de uma forma mais ampla, a integração de povos e culturas distintas, porque tudo gira em torno das diferenças, né? E, Como você trabalha as diferenças? Como você acomoda as diferenças, né? e nesse trabalho a gente se dá com situações de uma realidade em que fica complexo a transgressão das normas, e aí alguns direitos que consideramos princípios, né? Direito à vida, e quando principalmente essa transgressão vai no sentido de a gente ter que priorizar um direito, por exemplo, né, o direito de um idoso frente ao direito de um adulto, ou o direito de uma criança e um adolescente frente ao direito de um adulto, né, a gente precisa recorrer a instâncias que sobrepassam a clínica, né, atravessam a clínica e chegam numa instância jurídica, né? Mas você falou uma coisa bem interessante, não sei se você atentou para o que você disse. O direito de um idoso frente a um adulto. É Sim, curioso, porque, na é verdade, as pessoas lidam com o idoso, né, muitas vezes, como incapaz. Lidam. Claro que não foi isso que você quis dizer, eu entendi perfeitamente, mas você vê como é tênue, né, essa muito. separação, porque justamente o idoso nas culturas, e eu que estou estudando a fundo isso, da antiguidade, da Idade Média, e até, digamos assim, o final do século XIX, o idoso ele tinha um lugar, e nas culturas indígenas, nas culturas da África, né, dos nativos da África e tudo bem, o que, que acontece? O idoso ele tem um lugar extremamente valorizado. O que foi se perdendo, né? Por quê? Porque ele era o detentor da memória, ele era aquele que conhecia as tradições, sobretudo nas culturas de transmissão oral, privilegiadamente de transmissão oral. Ele tinha uma sabedoria, né, que era extremamente valorizada. Entretanto, depois da Revolução Industrial,
você passa a ser justamente alguém que só vale quanto pesa, digamos assim. Você só vale aquilo que você produz, É. que você É produz interessante. materialmente, porque é claro que o idoso que não perdeu a memória, ele produz muita, ele produz cultura, ele produz tradição, ele produz uma porção de coisas que a nossa cultura ocidental, ao longo do século, do meados do século XIX, século XX, século XXI, nem se fala, veio perdendo isso. E é Foi, muito tem, curioso, porque aí a questão da pulsão de morte retorna com muita força. foi ocorrendo uma perversão disso mesmo, né, De Teresa? Porque valores. de valores na Valores. antiguidade mesmo, né? E isso chega até muitos ainda, a velhice, né? Como um momento em que o sujeito também tem um saber sobre a sua verdade, ou seja, é um lugar onde se chega e onde que o sujeito já teria sido capaz de saber a sua verdade, né? Porque a verdade, ela nunca é dada, né? O sujeito Isso. por si só, ele não é capaz da sua verdade, né? E então tinha-se essa cultura da velhice. É interessante que hoje isso fica pervertido mesmo no sentido de que É uma boa palavra, pervertido. se no sentido de que se você não produz, a velhice deixa de ter um valor, né? No nosso contemporâneo hoje, né? O que Isso. está mudando também, penso, porque cada vez mais vemos pessoas na velhice em lugares de fala, de produção, de transmissão, né? Enfim, então, e estamos envelhecendo, né? O mundo está envelhecendo e está nascendo menos gente cada vez mais. Então, É isso também está menos mudando. nos países árabes. Nos países árabes e nos judeus ortodoxos, eles produzem 10 filhos, 12 filhos. Alô, Eu, alô? no outro dia, fui no consultório do meu dentista, que é judeu, eu adoro ele, e ele cuida de vários rabinos. Chegou uma moça, ela não tem 30 anos, ela já tem 7 filhos. 7. E vai ter mais. Ele falou: ah, é assim. Hoje está muito forte, Mas né? tem um Tem a questão. objetivo, né, Tereza, para isso. Oi? Eu acho que eles têm um objetivo, realmente. Eles têm filhos porque eles têm um objetivo. Então, A Sim. assim, que, né? Qual é é, o a, objetivo? O que você acha? Eu acho que é de, em alguns países, eles serem em maioria, Talvez. sabe? Ou pelo Então, menos eles sobreviverem. Porque sim. eu acho que esse pool, né, de, de nascimentos, esse estímulo em relação a nascimentos, sempre teve uma relação muito direta, né, com a sobrevivência. Uhum. com a E eu acho que isso até sobrevivência, agora não mudou. com a Sim. sobrevivência da espécie, né? Aí não Ou de é uma uma coisa cultura. Ou de de uma uma cultura. cultura da espécie e também de uma coisa que tende ao natural, coisa que o ser não é. O ser, por si só, ele é antinatural. E é Exatamente. muito comum nos discursos religiosos, inclusive na católica, né, tem a Opus Dei, por exemplo, que é radicalmente contra qualquer método contraceptivo, E está né? crescendo, né, Felipe? Justamente por essa O Opus Dei está naturalização. E crescendo. está crescendo o Opus E Dei, está gente. Eu estou crescendo, impressionada. tem crescido, né? Sim. Ué, eu tenho assistido agora, tardiamente, o conto de Aia, né? Ah, é maravilhoso. E, É na maravilhoso. verdade, tudo que se justifica por um discurso religioso é porque chegou-se um momento em que as mulheres pararam de reproduzir, É, né? é. Tem esse enredo exatamente nisso. Chegou-se num tal estágio, aí atribui-se, né, civilizatório e de depredação do meio ambiente, né, em que isso Isso. afetou a reprodução,
da mulher, Você, justificando, inclusive, toda aquela violência, né? exatamente. Né? É, Você está lendo o livro ou você viu a série? eu comecei a ler, parei e estou na série. O livro é maravilhoso, Tem que tá? continuar. A gente trabalhou esse livro com o Leonardo Berranger na literatura. A gente trabalhou esse livro, trabalhamos vários, mais contemporâneos. E depois a gente voltou de novo para o Shakespeare. Mas é um livro. Lemos o Aldous Huxley, lemos o Tennessee Williams, lemos muitos autores importantes contemporâneos, mais contemporâneos. Realmente, enfim. É, enfim, a gente, então, retomando um pouco o que a gente conversou nosso último encontro, eu vou retomar o texto aqui, que eu acho que dialoga com isso que a gente está falando, né, que o Antônio Carlos escreveu. Vou ler. Freud observa ainda que a luta entre o indivíduo e a sociedade não seria necessariamente um derivado de contradição, um conflito irremediável entre as pulsões de Eros e a pulsão de morte. A luta se daria, dessa forma, numa certa distribuição libidinal, a ser sempre equacionada num jogo de força estrutural, onde as duas classes de pulsões não compareceriam em estado puro, mas em um estado de fusão e amalgamento. Aí tem a citação. Contudo, essa luta entre o indivíduo e a sociedade não constitui um derivado da contradição, provavelmente reconciliável, entre os instintos primevos de Eros e da morte. Trata-se de Desculpa, qual é a página que você está? Está na página 6, no começo da página Ah, 6. tá. Já cheguei lá. Já cheguei. Tá. Trata-se de uma luta dentro da economia da libido comparável àquela referente à distribuição de libido entre o ego e os objetos, admitindo uma acomodação final no indivíduo. Assim, não se poderia imaginar o quanto da pulsão de morte se recusaria a ser amansado por estar vinculado à libido. Nesse sentido, o amansamento da pulsão de morte pela libido implicaria um domínio do princípio do prazer ou o resto da pulsão de morte, que não se deixa amansar, é que dominaria o princípio do prazer. Às vezes, a citação, somos levados a pensar que não se trata apenas da pressão da civilização, mas de algo da natureza da própria função que nos nega satisfação completa e nos incita a outros caminhos. Isso pode estar errado, é difícil decidir. Eu achei isso tão bonito porque é, eu atendo eu tendo a achar que isso está correto, apesar do Freud não ter decidido. Eu tento achar, a partir de uma experiência clínica, com uma pessoa que eu escuto, que eu aposto, eu faço uma hipótese, né, de uma estrutura perversa que se mantém em análise, né? No curso de introdução à psicanálise do ano passado, eu até falei sobre esse caso. Quem estava lá, eu levei com mais detalhes, né? Dados desse caso clínico e dessa relação transferencial. E uma das coisas que me faz pensar nisso é porque o Freud fala disso, né? Assim, eu vou voltar aqui ao texto exatamente o que me chamou a atenção, que eu articulei. Da própria função que nos nega satisfação completa e nos incita a outros caminhos. Nesse momento, né, eu penso que, nesse caso, o próprio tempo, né, por algum motivo, essa pessoa me coloca num lugar que tenta, talvez, me fazer cúmplice, sem que eu possa ceder disso, mas eu Ele te posso coloca escutar. como testemunho. Testemunha também. Pensei em testemunho também, Tereza, que eu acho que o testemunho é mais da ordem da psicose. Eu faço uma diferença Ah, não. nisso. Eu acho que Posso na estar percepção equivocado. você é Também colocado como testemunha. testemunho. Voyeur. Você é voyeur da cena perversa. E que é, eu tenho, no máximo, talvez, que eu me penso sobre, numa função de contingência, de testemunho e contingência. Porque o que vai interditar mesmo é justamente o tempo
E a lei? Eu já acompanho, né, esse indivíduo, esse sujeito, há agora 9 anos, e o próprio agir, de alguma maneira, vai contra, ele viola a própria lei que ele coloca, várias leis que obsessivamente ele cria, mas que ele mesmo, de alguma maneira, viola essas leis próprias, digamos assim, fantasiadas e criadas por ele. E só o tempo também dá essa resposta a essa pessoa. Então, eu acho isso interessante porque lá em Kant com Sade, o Lacan, no texto do Lacan, Kant com Sade, ele vai dizer exatamente isso sobre o que ele pensa da perversão. A perversão, para ele, para além, né, do fetichismo, que é onde Freud localiza a perversão, é justamente o sujeito criar uma lei para que ele mesmo possa ultrapassá-la. E isso acontece nesse caso, né? Isso acontece nessa relação e eu fico ali como testemunha e que faz alguma contingência, para esse sujeito, para que nesse lugar, nessa testemunha auditiva e ocular, isso em algum lugar não o deixe se perder totalmente, porque tem isso, né? No caso, ele se matar, né? Ele caminhar, e não num suicídio propriamente declarado e num suicídio totalmente planejado, mas dessa morte, busca, né? Dessa repetição. É, então, isso me faz pensar hoje, talvez, essa situação transferencial e do analista nessa situação transferencial, né? Porque a gente escuta com frequência, e aí me fez pensar também essa citação do Freud, né? Porque eu tendo a concordar que é verdadeiro, o Freud não se decidiu. Foi importante ele também não se decidir, que é um pouco o restante do texto que a gente vai ler. É, Então, seria algo da natureza da própria função que nega a satisfação. É, E no caso do analista, nessa situação específica, de poder testemunhar e de poder simbolicamente fazer através do testemunho alguma contingência, digamos que a própria natureza, a própria estrutura vai em algum momento falhar, vai botar uma interdição, seja por um limite social, seja social assim, pelas normas, que em algum momento fica impossível, é, seja por o esgotamento da repetição, em que vai se esvaziando também, né, até poder vir outra lei, até poder vir outra afirmação. Tanto é que a partir do momento que ultrapassa essa lei própria, né, outra vem, né, até que isso aconteça. Então, quis trazer esse exemplo clínico da minha clínica a partir disso, da natureza da própria função que nos nega a satisfação completa. Mesmo num caso de que eu, a princípio, tenho a hipótese eu acho que o diagnóstico mesmo só depois que isso em algum momento acabar, mas a hipótese de uma estrutura perversa no contemporâneo, né? Então vou continuar. Mas por que foi difícil a Freud decidir? Se ele mesmo preparou o caminho para sustentar a hipótese de que esse conflito é irreconciliável. Primeiro, concebendo uma parcela de natureza humana como inconquistável. Depois, formulando algo da natureza da própria função que nos nega a satisfação completa. E, por fim, o fracasso do programa do princípio do prazer em equilibrar a homeostase da tensão pulsional, submetida a um mais além do princípio do prazer. Na realidade,
Parece que a dificuldade de decidir de Freud é menos uma dúvida do que uma tentativa de articular algo que ele previa, mas não encontrava os termos ou os meios para formular. É Lacan, no seu retorno a Freud, que dará um passe nesse impasse freudiano. Lacan, no Seminário 2, diz que Freud não dispunha do termo homeostase, que ele empregava o termo inércia, que ele descobrira que algo não funcionava no princípio da homeostase, própria regulação do princípio do prazer. Aqui, reiteramos e modificamos um pouco mais a questão, admitindo uma satisfação possível, sem o peso da culpa, maldição, e sem cairmos no contentamento de uma satisfação tênua. Lacan assinala que Freud se dá conta de que existe uma insistência particularíssima, chamada de automatismo da repetição, que o caráter inesgotável desta reprodução obedece a um princípio diferente. Nesse sentido, existiria uma tendência repetitiva e outra restitutiva, mas que Freud oscilava em determinar a especificidade de cada movimento. Vou citar novamente. Até parece que, cada vez que Freud vai longe demais no outro sentido, repetitivo, ele se detém dizendo: será que não se trata pura e simplesmente de tendência restitutiva? Mas ele constata, a cada vez, que isto não basta. O que, após a manifestação da tendência restitutiva, resta algo, e que, né, grifo nosso, que se apresenta no nível da psicologia individual como que gratuito, paradoxal, enigmático e que é propriamente repetitivo. Lacan, no Seminário 11, 1964, dando devido lugar aos impulsos não eróticos em sua doutrina, consegue distinguir o que parecia enigmático e paradoxal a Freud. O real está para além do automaton, do retorno, da volta da insistência, dos signos aos quais nos vemos comandados. Grifo nosso. Pelo princípio do prazer. O real é o que vige sempre por trás do automaton. O real, então, se distinguiria por sua separação do campo do princípio do prazer, por sua dessexuação, pelo fato de que sua economia, em seguida, admite algo de novo, que é justamente o impossível. Dessa maneira, nos perguntamos se isso que resta, após a manifestação da tendência restitutiva, seria, ao mesmo tempo, a possibilidade de ultrapassamento do movimento homeostático do princípio do prazer, franqueando um além de uma polaridade dentro e fora. Princípio do prazer e princípio de realidade versus além do princípio do prazer, admitindo outra lógica de funcionamento. Uma lógica mebiana, em outros termos, não poderíamos dizer que passaríamos de um gozo homeostático do sintoma no início da análise, sobrepujado pelo além do princípio do prazer, a um gozo, diríamos, mebiano, do sintoma, ao final de uma análise, alcançando um gozo possível, portanto, uma outra satisfação. No entanto, para que essa passagem aconteça no percurso de análise, é necessário que o sujeito realize uma operação com ou a partir desse resto, a saber, que ele possa fazer esse resto existir. Mas de que maneira o sujeito, então, realiza essa operação da existência? Fazendo com que esse resto de real exista a cadeia significante e venha funcionar de uma maneira mebiana? Uma resposta possível, se considerarmos que uma análise caminha em direção à experiência de um gozo feminino, não todo, não seria essa experiência que,
nos colocando na trilha da existência, Da como existência. existência, como observa Lacan, e observa Lacan. Esse gozo que se experimenta e do qual não se sabe nada, não é ele o que nos coloca na via da existência? Aí citando, viabilizaria a pluralização do nome do Pai, real, simbólico, imaginário, e sintoma, situando o resto, o objeto A, no centro do nó. Na verdade, o que gostaríamos de supor, trazendo a questão da existência para a discussão, é que existiria uma relação entre a existência e a mebinização, que permitiria um amalgamento da pulsão sexual com a pulsão de morte, ou do princípio de prazer com ambas as pulsões, como queria Freud, que franquearia uma continuidade entre um suposto dentro e um suposto fora, onde o circuito pulsional agora equivaleria a um monismo, portanto, um amalgamento e não um sobrepujamento. Nesse sentido, se o real se separa ou se destaca do campo do princípio do prazer, admitindo algo novo, não é sem passar pelos caminhos do princípio do prazer de maneira mebiana e existindo. Ir além do princípio de prazer não é, portanto, rompê-lo, mas superá-lo, franqueando um além ou um aquém. Desse modo, seria pertinente parafrasearmos Lacan dizendo que podemos prescindir, ir além ou aquém do princípio do prazer, ou seja, do Pai, na condição de nos servirmos dele. Enfim, termina com essa pergunta, né? É, Eu acho que a parte final do texto, acho que está muito denso. Eu acho que ele coloca, né, umas afirmações aí complexas, me parece, né? Eu não saberia fazer uma crítica mais apurada do que ele escreve nesse terço final do texto. Ele levanta questões interessantes, mas eu não afirmaria, por exemplo, o que ele uhum, fala sobre dessa articulação, né, desse amalgamento entre aquilo, amalgamento não, dessa uma espécie de transliteração do que é a energia presente no sintoma neurótico, que é isso que ele estava falando antes, com aquilo que numa experiência analítica, pela transferência, pela situação é, da interpretação que o sujeito pode dar, isso se transmutar no sintoma que não era reconhecido no início da análise, que é o que ele coloca no terço final do texto. Eu acho, tudo bem, ele está dizendo isso, mas eu não teria, assim, como afirmar que é isso mesmo, entende? Tenho é, dúvidas, é isso que eu quero dizer. sim, sim. Interessante você trazer da transliteração, Tereza, porque a transliteração é a via régia, né, da experiência onírica, né? De como o sonho Exatamente. narra, né, através das imagens, né? Como ele Isso. consegue formar palavras. Porque são atra- naturezas diferentes. Sim, Transliteração, você passa de uma natureza para uma outra natureza, que eu acho que tem a ver com o que ocorre no sintoma. Você, você perverte, a gente pode usar essa palavra, perverte a experiência, né, em função do sentido que você dá a ela. Então, acontece isso. E isto tem efeitos XYZ sobre o sujeito, na vida do sujeito. Por quê? Porque ele se defronta com aquilo que são as suas relações eróticas, justamente, com o outro e consigo próprio, com o seu próprio corpo. Né? A experiência da análise, e você fixa determinadas zonas eróticas.
que é o que vai depois influenciar a constituição de um determinado sintoma. Aquilo que você vê e escuta e as áreas corporais, as áreas reais do corpo, que você privilegia a partir do que você depreende na sua relação com o outro, né? E eu acho que a experiência analítica, no livro do Jean Luce, isso é bem bacana, porque ele coloca lá, quando ele fala do sonho, né? Aquilo que você escuta e vê, né? Você amalgama, né? No seu sintoma, e isso passa a ser a sua verdade. É claro que não é, mas passa a ser. A experiência da análise é colocar em questão a sua certeza sobre a história que você conta do seu próprio sintoma, né? Você coloca em questão isso. E a interpretação é o que vai permitir ao sujeito subverter o que estava lá amalgamado, né? Então, Amalgamado, Teresa, talvez ao princípio do prazer, a essa a esse investimento libidinal, como se também fosse necessário, via sonho, via essa transliteração, do sonho, não é sem o que foi sexuado, não é sem isso, né? Mas ao falar sobre, ao narrar, né, você pode se dar conta dessa afirmação, podendo reconhecer o que há de sexuado nela, né? Mas não só ficar nisso também, é né? porque quando a gente fala de sexuado, a gente está falando da diferença. Da diferença. Talvez estou então dizer da sexuação imaginária, libidinal. Isso que talvez que eu vou recortar então melhor, especificar melhor do que eu estou querendo dizer com sexuado, né? Com que erótico, erogenizado, né? Enfim, não é sem isso, né? Lá no texto do livro do Aluche, ele vai falar do Poisson, não é? É É, maravilhoso, é é maravilhoso, maravilhoso é que muito ele lindo. vai que ele vai falar Vai espocar, do Luca, vai espocar, espoca não, não é pra você brincar. que ele vai falar sobre Do Esse som negócio. poá e o poisson, o São Poá e o Poisson, exatamente, do que seu é peso. o Igual Carregar seu. os. Fala, Nazar. Pompoar e falando aí com alguém. Quem está falando aí com uma criança, gente? Rosângela, gente, Rosângela. A Rosângela. Pronto, Uhum. Exatamente, son poids e poisson. isso. Que é, A é mulher o que ele engordou, no final das contas é isso, son poids, mas que seu ele tem um peso. sonho que ele vai pegar o peixe, não é? É, que é isso, o Poisson é peixe, e aí ele sonha com o peixe, né? O Mas, na peixe verdade, ele estava nas estava costas, um peixe enorme. um peixe enorme nas costas. Ele Que sonha com parecia, isso, que parecia um ser humano, né? Isso. que Carregar o parecia um peso, ser né? humano. Como Isso. o ser humano carrega o seu peso. Mas ele vinha tendo, de alguma maneira, algumas diretas ou indiretas da mulher, que ele tinha ganhado peso, né? Que ele Isso. tinha engordado. E se O erotismo dela estava em questão ali, de isso. modo duvidoso, era isso. E aí ele sonha com isso, e na verdade, o Poisson, na verdade, se você inverte, separa, é exatamente, ele estava carregando o próprio peso nas costas, né? Son Não poids. era, Ele não, estava o São Poá, poids. não era o peixe, de fato, que parecia um humano, né? Então, o Aluche traz isso de maneira muito melhor escrita do que eu tentei transmitir aqui, e
mas de maneira fantástica, de como essa erotização, ou na verdade, nesse caso, né, até talvez é, a falta dela, né, em relação Mesmo da esposa sexual, em aquela relação a mulher, isso, ó. Ele, isso a ser decifrado, né, e que ele leva, né, enfim. Então, esse exemplo, talvez, para poder falar disso que o finalzinho desse texto aqui tá dizendo, né? É, dessa não é sem o erotismo que ocorre uma transliteração, mas talvez extrair disso, né? É, o que resta como significante, né? No caso ali não era o peixe em si, né? Mas o peso dele mesmo, né? O que né, fazer com isso também, né? Com metafóricamente, que peso era esse que ele carregava para além do peso corporal? Porque era esse o ponto. isso. Ele estava carregando algum luto não feito, né? Ele estava carregando alguma coisa para além. Por isso, inclusive, certamente, que ele teria engordado. Ele estava carregando um peso, metaforicamente falando, talvez, né, de um luto não feito. E de uma metáfora, né, Teresa, que a dados objetivos de um princípio de realidade, de fato estava se tornando peso no próprio corpo, né, com engordar. Então, essa dinâmica da metáfora também, lógico que a gente pode trazer para análise na ordem do discurso, que é o que nos interessa, mas de constatar, né, como essa metáfora age ou literalmente tem um peso sobre, né? Faz ganhar esse peso, né? E como isso muda também. Num Posso fazer cartel, uma perguntinha aqui sobre claro, isso, Nina. Felipe? Ah, Tereza, tomando esse exemplo dessa pessoa carregando seu próprio peso e metaforicamente, né? A Tereza, você falou que a análise é colocar em questão o sintoma, certo? Que é exatamente esse sintoma esse cara necessita, vamos dizer assim, pôr em questão o peso e eventualmente vai entender que é o luto que ele está carregando, é uma perda na realidade, certo? É isso? Aí você falou assim que já está amalgamado dentro da onde? Que local? Qual é o local? Dentro da onde? Essa é a minha pergunta. Está amalgamado nele, no sintoma, esse sintominha que ele apresenta. Por exemplo, vou Certo. pegar esse exemplo. Esse sintoma, ele não estava entendendo de que se tratava, mas ele É, foi fisgado. Tanto foi fisgado pela fala da mulher que ele produziu esse sonho. Então, o sonho é uma interpretação, né? Ele não é um sujeito, digamos assim, desavisado. Então, ele vai interpretar o sonho dele. O sonho é uma interpretação, mas não é suficiente. Uma vez acordado, o resto do sonho, né, que fica para ele, permite a ele decifrar alguma coisa que ele não está dizendo ali explicitamente o que, que é, mas enfim, decifrar alguma coisa que lhe concerne. Aí, nesse sentido, realmente é mebiano, não há dentro nem fora. Né? Aquilo que o eu, enquanto eu, captura de sentido, né? O isso, ou se vocês quiserem, o G, melhor dizendo, o inconsciente, ele translitera aquilo ali, né? Ele produz um, um nonsenso em relação ao sentido dado, e o nonsenso que comparece é o nonsenso real.
aquilo que estava ali, né, impossível de ser decifrado até então, até essa frase ser dita para aquele fulano. Certo. Uhum. Quer dizer que está amalgamado dentro do O eu, sintoma. isso. O eu, ele amalgama, digamos assim, o sujeito. Claro que não inteiramente, senão a gente não falaria de inconsciente. Mas, melhor dizendo, não é amalgamado, ele recobre. Ele dá uma Tereza, Ok. Uhum. Tereza e Nina, eu pensei também no amalgamento no próprio significante, para além do sintoma, porque nesse exemplo mesmo, o que faz o, essa função da banda de Mébius, né, é justamente o significante poisson, peixe, né, em francês. Sim. Ele Então, é exatamente esse significante que vai estar amalgamado. Eu pensei nisso também. Mas o significante amalgamado porque o sujeito opera isso. Sim, A banda de Mébius é o próprio sujeito. sim, sim. É isso. A banda de Mébius é uma representação espacial do sujeito. É uma forma de você mostrar, né, aquilo que se passa entre o eu, a função egóica, e o sujeito do inconsciente, né, que avessa, né, aquilo que o eu tenta encobrir. O que, que o eu tenta encobrir? O eu tenta encobrir o real. Você fica no jogo significante, imaginário simbólico, não responde ao real, né? O real é exato. Se vocês pegarem o seminário L'Institut de Ligne Bevue, logo nas primeiras lições, o Lacan vai mostrar que o sujeito entra na análise, o início da transferência é uma repetição. Ele não fala reprodução, é uma Uhum. repetição do que foi a entrada inaugural do sujeito no campo da fala e da linguagem. Por quê? Porque o sujeito entra com esse logro do imaginário, que ele se toma por uma imagem egóica, né? Por uma imagem onde ele está naquela imagem, mas ele não é aquela imagem, mas ele se toma como sendo, né? Então, na experiência da transferência, da inauguração da transferência, você supõe saber ao analista. Por isso que o sujeito que você transfere para o lugar do analista. Ele vai falar. Ele é o sujeito. Quando, na verdade, o sujeito é o analisando. Só que ele porta um sujeito que ele desconhece, que só lhe aparece porque as formações do inconsciente mostram para ele isso. E mostra de forma exemplar no sintoma que o angustia. Por que o sintoma angustia o sujeito? Porque ele é desconhecido dele mesmo. Ele é o que ele desconhece. Ele é o seu próprio sintoma. O que quer dizer isso? O neurótico é o seu sintoma. É que ele é o que ele desconhece. Por isso a angústia. Então, Tereza, mas aí eu fico pensando que é o sintoma que angustia ou é uma angústia que recorre ao sintoma para alguma homeostase, para alguma satisfação, para alguma resposta? Porque no final de uma análise, resta algo de angústia ou não? Mas é diferente. Sim, sim, eu A entendo que é angústia que diferente. comparece no final de análise é totalmente diferente. É uma angústia referida ao real, exatamente Uhum. aquilo que o neurótico não suporta. Ele não suporta nenhuma presentificação de real. Por que a morte incomoda e angustia? Aquele que perde alguém, que sabe que alguém querido morreu.
Porque, primeiro, ele vê ali o seu destino inarredável. Primeiro de tudo. Só que ele não pensa isso. Ah, eu perdi o meu amado, ou eu perdi a minha amada, ou a perda mais traumática, perdi um filho, que é uma inversão, né, completa, digamos De assim, da lei tempos, né? natural, né, que não é natural coisa nenhuma. Mas é o fato de um corte. Você Sim. é lembrado do quê? De um real totalmente desconhecido. Nada do que você diga do real da sua experiência vai recobrir completamente esse real que a gente, diante dele, não tem palavras, que é a morte, a perda radical. De onde vêm as religiões? De onde vêm os mitos lá dos gregos? É uma tentativa de recobrir essa enorme solidão dos falantes, né? Frente, não é o resto da natureza, é frente o seu próximo. Cada próximo é um universo desconhecido. Por que que num término de namoro, vamos ser menos dramáticos, no término de um namoro, de uma relação, né, o sujeito fica péssimo, entra em angústia? Porque é incompreensível ele não ser amado por aquele outro que ele tanto amou ou que ele segue amando. É incompreensível, é esse real, né, que quebra o sentido que a gente o tempo todo busca. E ainda bem que a gente busca, porque senão a gente ia viver em angústia eterna. Então, é o que modula a angústia. Então, voltando para a tua questão, a entrada em análise, na grande maioria das vezes, ninguém vai para a análise porque quer se conhecer, gente, pelo amor de Deus. Você vai para a análise porque você sofreu um baque muito grande, ou porque o teu sintoma se tornou insuportável. Por isso você busca um analista. Você quer compreender, a gente sofre do sintoma de querer compreender, né? A gente vai porque a gente quer entender o que está acontecendo. Não é com o outro, é com você. O que está acontecendo que eu estou insuportavelmente angustiado? Eu não durmo, eu não como, ou sei lá o quê, não consigo transar, eu estou melancólico, sei lá. Qualquer, qualquer presença do real na vida do sujeito faz ele se desestruturar e é uma boa hora para se buscar uma análise. O que, que o analista faz? Algumas intervenções do analista, quando ele é bom nisso, quando ele, quando ele acolhe aquele sujeito do seu sofrimento, ele não desbanca, não, como é que é? Desbanca não. Ele não descamba a dar interpretações rápidas, porque ele está angustiado, ele quer ser eficiente, por exemplo, né? Ao invés de acolher, quando ele acolhe bem, ele escuta coisas, literalmente coisas. Uhum. Coisas. Não são significantes ainda, são coisas. Que à medida que o sujeito vai desenrolando a fala dele, aquilo vai constituindo um discurso e passa, sim, a ter uma articulação significante que ele começa a sacar alguma coisa. O que lhe permite uma intervenção. No que ele intervém, pelo menos pontualmente, ele circunscreve alguma coisa para aquele sujeito que aplaca momentaneamente a angústia dele e permite a ele falar, que às vezes o sujeito não consegue nem falar. E eu acho que ali se estabelece uma transferência que o analisando diz: caramba, o cara me sacou. Ele entendeu alguma coisa que eu não estou entendendo. Eu não sei o que, que é, mas ele sacou. Isso que ele está falando faz sentido. A gente escuta isso desavalizando. Em algum Caramba, não sentido. faz sentido isso que você falou. Nunca tinha pensado nisso. É isso. Por isso que Ou eu às vezes até vem, Tereza, como negação mesmo, né? O que você falou não tem sentido nenhum. Que a não pessoa tem faz sentido que nenhum, mas me capturou. mas me capturou. E eu estou aqui de volta para falar isso, né? Enfim, né? É por Exato. aí. Não fez sentido no sentido aparente, mas lá no sujeito isso tem algum sentido. Qual? Real. E aí tem tudo a ver com o que a gente estava lendo do texto do colega. Eu só Uhum. acho que
assim, eu tenho ficado mais velha e cada vez mais. Claro, eu estou ficando mais velha porque eu não morri ainda. Mas cada vez mais implicante quando a gente fica só batendo na teoria. Por isso que eu fiquei querendo explicar um pouco mais, trocar em miúdos. Não é para simplificar. É porque eu acho que a gente precisa se despir um pouco. Porque quando a gente está só tentando se aparar na teoria, eu acho que a gente. Tudo bem, fica lindo, o texto fica bonito, mas eu acho que para quem está querendo acompanhar o raciocínio, às vezes fica difícil. Você pode entender o que você está falando, mas a gente tem que transmitir. É um compromisso com a transmissão. Já falei muito. Chega. Ah, eu concordo, concordo. E vem da prática, Maravilhoso, né? Tereza. O que Maravilhoso. funda a análise e a teoria é a prática, é o exercício mesmo, né, Tereza, também. Não, depois Não. de 46 anos de psicanálise, alguma coisa eu tenho que poder transmitir. Não é possível. Né? Se eu leio os meus primeiros textos, eu fico horrorizada. Eu escondo, eu porque é uma coisa muito lacaniana. É lindo, é bonito, é bacana, mas tá, e daí? Mas não é, aí Teoricamente tá lindo, tá uma correto. pergunta para você, mas também não é possível, lendo seus primeiros textos, ver o que estava lá e Eu, ainda insistir também. E isso é muito bacana aí eu também. tiro aquilo e vou retrabalhar. Aí é legal. Hum. Com outras palavras. Não é uma coisa de tornar fácil, não é isso. É porque é um compromisso de transmissão, sabe? Por isso que o livro que eu estou escrevendo, eu estou tentando me despir do. O Freud me ajuda muito mais que o Lacan nesse sentido, porque ele não tinha. Ele era um escritor, a verdade é essa. Então, ele me ajuda. O Lacan, às vezes, é muito difícil para mim, até hoje, buscar. Por exemplo, quando ele fala de sintoma neurótico e o sintoma lá do Seminário 23, eu consigo, eu consigo entender perfeitamente. Mas é difícil transmitir. É difícil transmitir. Não é fácil. Né? Acho que não é fácil para mim, eu acho que não é fácil para a grande maioria. E quando você está trabalhando a teoria para os seus pares, fica mais fácil. Mas se você quer aproveitar aquilo que você está dizendo e alcançar um público maior, fica muito difícil. Aí é que você tem que, eu acho, aí é que você tem que se trabalhar melhor para você fazer uma transmissão razoável, você não acha? O texto do Antônio Carlos é um excelente texto. Eu só acho Uhum. que é isso que eu quis chamar a atenção, por isso que eu interrompi. A parte final, eu acho que está um pouco. Ela está correto, está muito bacana o que ele está falando ali, eu concordo plenamente. Só acho que, em relação ao resto que ele está dizendo, ficou um pouco destoante, eu acho. É porque, É meu. Tereza, eu fiquei pensando sobre isso também, mas eu acho que aí até funcionou, talvez, vou usar a palavra, enfim, uma certa metalinguagem no, no, no sentido, porque ele traz uma indecisão do Freud e que Lacan mantém essa indecisão Eu e achei lindo. que, Ele sacou muito bem quando ele reconheceu. então, ele trouxe, eu falo de metalinguagem porque ele traz em ato isso na conclusão, que é uma conclusão que não é conclusão, de como é difícil, é um exercício sustentar a indecisão. É A verdade. indecisão. É Você muito não aposta difícil. nisso. É, Você não não, está não é valendo só. simples sustentar a indecisão, porque senão a gente acaba caindo numa criação, que eu achei isso importante. O Nazar me emprestou um livro da Diana Rabinovich, que é O Desejo do Analista, É que se chama. maravilhoso. É Tinha maravilhoso. lido. Não, nunca tinha lido. Ai, gente, o livro dela É. pinou. Ela foi uma grande E, mestra para mim e para muitos. O livro e dela ela, é precioso. e ela traz sobre essa indecisão do poder agir a partir da indecisão. É,
Porque toda vez que se decide, a gente acaba criando algo de uma norma fálica e acaba tendendo à repetição e ao fechamento do que a gente não pode fechar no sentido de uma transferência analítica, transmissão também analítica. Então, essa lógica da indecisão é o que vai dialogar com a lógica do não todo, do Lacan, que ela traz, e que aí coloca a nível da invenção. Você até me perguntou por outros motivos, qual a diferença entre criação e invenção? Para E mim, é uma diferença imensa. é, e Essa. aí a invenção, ela precisa ser colocada à prova em sua função. E É o ela que, precisa, a invenção, ela tem a ver com uma apropriação de saber. sim, Você se apropria de um saber que coloca em questão uma verdade, né? Uma verdade, não é a verdade. Coloca em questão uma verdade a partir desse saber que você reconhece como insatisfatório, ele é insuficiente. Algum saber você tem, mas não todo, né? uhum. E permite a você que a verdade faça furo no saber. A Por- criação você parte, tanto que você quando conversa, eu tenho alguns artistas ainda, não tinha, tinha muitos, agora tem alguns em análise. Ah, mas por que você. Eu não sei, mas quando você bota o sujeito para falar o que ele está produzindo, ele produz um saber. Mas ele não é intencional, né? E não é digamos, ele não parte do princípio do que ele sabe para produzir. Ele parte do princípio do saber inconsciente, aí sim, E né? aí, É Tereza, tem uma. isso que faz com que ele crie, Por né? isso que não dá para falar no artista, assim como não dá para falar na mulher, como não dá para falar no psicanalista, né? É essa dimensão. O que distingue muito também, eu penso, aí do artista, que aí é o que nos convoca a uma invenção para aquilo que a gente cria, talvez poder ser a invenção de uma verdade. O artista ele não tem esse compromisso, a sua criação não tem esse compromisso com esse botar à prova a sua função, né? E isso é algo, né, que é discutido. Qual a função da arte? Justamente, talvez, não exercer uma função. A função Então, da arte é fazer borda ao real, mostrando o real. É como eu é, leio. Você, isso pela já é uma leitura mais é, nossa, exatamente. a- Com a arte, você faz a borda de um real, né? Sabendo que mas aqui é só a borda, não é o real. sim, sim, mas o artista não está pensando, vou fazer a borda do real. É isso que eu quero Isso é uma dizer. leitura, isso é uma É, leitura lacaniana, inclusive. sim, sim. Tanto é que, quando se fala na única invenção do Lacan, apesar de todo o brilhantismo de coisas que ele falou, se fala no objeto A. Por quê? Porque é uma criação do Lacan que, no retorno a todo o saber trazido, desvendado por Freud, no retorno do Lacan em direção ao seu próprio discurso, ao seu próprio trabalho ao longo dos anos, é o que opera uma função, inclusive quando a gente vai articular a clínica, né? Mas eu Então, não considero o objeto a criação, eu considero uma invenção de Lacan. mas é Porque ele justamente é isso que eu sabe, estou falando. É ele justamente por sabe o que ele isso. está colocando ali. É Sim, diferente, por isso que eu disse que parte de um saber, que coloca em jogo uma verdade, né? Que não é uma verdade absoluta. Ele mostra, coloca em jogo, ele mostra uma verdade. Assim como, por isso ele usa topologia. O sim. nó borroniano é uma mostração do inconsciente, né? Não é o inconsciente, é uma mostração, é uma aí sim, ele cria, né?
uma ficção. Você ficciona alguma coisa. Na verdade, a invenção, toda invenção, de fato, né, é alguma coisa que você usa um saber, na minha opinião, usa um saber para fazer a mostração de uma verdade, sabendo que isso não é tudo, Uhum. né? O saber que você tem é isso, é saber que aquilo ali é uma ficção, literalmente uma ficção. Porque o analista, ele é uma ficção. O analista em si é uma ficção, né? Não existe o analista, como não existe a mulher. Eu não sei, Gils- Gilceia, eu vi você com a mão levantada. eu colocava, enfim. Tereza, muito obrigada por um monte de coisa aqui que você me suscitou. Mas pensando, eu sou ainda muito iniciante nos estudos, mas quando a gente pensa o objeto pequeno A, ele é semblante de objeto. Então, na questão do o nó borromiano, a gente poderia pensar também no semblant, O nó borromiano é uma figura topológica, que né, depois que ele mostra uma coisa. O objeto A, você vê. O nó borromiano, você vê. O na, objeto A é uma invenção, é hipotético, você não vê. É o vazio do é nó uma, borromiano. porque é a interseção nesse nó que comparece o objeto pequeno A. O objeto A não há. Não há. Ele é o semblant que o psicanalista se coloca, né? Não, Ele não se coloca, ele é colocado. É ele é o analista colocado que com coloca esse. como, como uma resposta a isso que é o objeto A para este sujeito, que ele não sabe disso, esse buraco. Se você quiser chamar o objeto A de um buraco, ok, ele é um buraco, né? Realmente. O analista como semblante, ele é o brilho de um objeto, né? É um brilho, né? Que a gente coloca como saber, né? Que é o que falta para o sujeito. Ele falta a ele um saber sobre aquilo que é a sua causa, né? Sua causa, o que o causa. Ok, obrigada. A Obrigada, resposta que eu consigo te dar. muito obrigada. Não é Muito tão interessante, um assim, monte tá? de Mas coisa que vocês estão falando. E eu gostaria de novo de saber sobre o livro, depois, se você puder colocar no esse livro chat. maravilhoso chama-se Atlas do Corpo e da Imaginação, do Gonçalo Tavares. É um livro maravilhoso, mas, assim, é para quem está interessado em trabalhar as questões referentes ao corpo, e eu estou, porque a gente vai fazer uma ciranda sobre o corpo. Então, eu estou me debruçando sobre esse livro, que é muito bacana. Vale a pena. Além do que ele tem imagens lindas, lindas, maravilhosas. Deixa eu ver se eu consigo. Enfim. Mas eu estou desvirtuando aqui o seminário, desculpa. Mas esse livro, Tereza, ele é psicanalista, esse autor? Não, exatamente. Eu tenho lido não psicanalistas que estudam psicanálise. Não, não. Olha só, deixa eu ver o que, que ele é. Ele é um filósofo, tá? Olha só. Nasceu em Luanda, Angola, em 1970. Passou a infância em Aveiro, norte de Portugal, e atualmente é professor na Universidade de Lisboa, com mais de 35 livros publicados em 50 países. É um dos autores de maior destaque da literatura portuguesa contemporânea. Sua extensa produção inclui poesia, contos, romances, peças de teatro e muitas obras que transcendem as simples classificações. É isso que me interessa nele. Recebeu vários prêmios, blá, blá, blá. Lê muito, recebeu prêmio na França, em vários lugares. É um estudioso, é um filósofo. Né? Para mim, ele é muito filósofo. E Já ele, estudou todos os filósofos que a gente gosta, o Felipe. Ele cita Deleuze, ele cita Freud, ele cita Foucault pra caramba. Maravilhoso.
Mas não é um livro fácil de ler, vou logo avisando também que não é. É difícil. Enfim. Mas eu achei muito Eu queria ouvir mais interessante isso que das você pessoas. trouxe, Felipe, desse inconcluso, né? A função desse inconcluso, porque quando eu estava lendo o texto do Antônio Carlos, me deu a ideia assim, gente, eu acho que ele está tentando entender, teorizar, não sei, é, os finais de análises, o que que acontece nos finais de análises. Eu fiquei com essa ideia aí, né? E aí eu fiquei pensando nisso, que é o inconcluso, mas ao mesmo tempo ali tem um tempo de conclusão, né? No final de uma análise, você conclui alguma coisa ali do seu sintoma, da sua história, da sua posição. Mas não completamente, que foi o que o Felipe estava chamando a atenção. E isso Sim, é muito bacana, ele retoma aquele ponto da citação do Freud, da, da dúvida, né? Eu chamei de dúvida, mas não é a palavra, não é dúvida. Indecisão. Indecisão. E que é uma dúvida, né? No final das contas, é uma dúvida. E que é bacana, porque é a mesma posição do analista ao final da análise. Ele tem certeza que ele terminou aquele percurso com aquele analista, mas ele está começando outra coisa. Ele precisa revisitar e repetidas vezes o que ele chamou de seu final de análise. Uhum. Isso é um compromisso ético. Isso foi bacana no final do texto dele. Por isso que eu acho que ele está falando do sintoma neurótico e do sintoma, né? Ele fala das duas coisas. Esses dias na escola, que eu faço parte da Escola Canina de Vitória, e ouvindo o Antônio Carlos, ele estava dizendo da busca que ele, eu vou colocar nas palavras que ele falou, e eu estou interpretando aqui. É, qual a relação do princípio do prazer e além do princípio do prazer? Essa relação que ele estava colocando, né, como uma questão, aonde a homeostase, né, que se busca pode ser quebrada. Então, esse ponto de violência que provoca é, esse querer saber, enfim, É isso mesmo. Muito legal. Ah, que bacana que ele disse isso. Porque aí é fazer esse uso do sintoma, né? Que você recorta ao final, porque o sintoma não é mais do que a inclusão do elo do noborromiano que estava escondido, que é o real. É você poder lidar com esse movimento, né? Você circular no real simbólico imaginário. Oi, Miriam, hoje você ficou quietinha. Oi. Agora, é interessante esse significante violência, É, porque é, é algo que viola, talvez vou colocar, do inconsciente para o consciente, né? A gente pensa algo que viola essa divisão, né? No sonho, por uma transliteração, é, e não dessa violência externa, agressiva, mas não deixa de ser um que a gente associa muito, né? Violência à agressividade, mas a violência no sentido de romper, de te trazer algo de sobressalto, que isso. você de fato não estava ali esperando mesmo, né? O Estava inconsciente desavisado. de é acordar. a entrada no campo da fala e da linguagem é violenta. É um É, ato necessário, mas é da ordem do horror, é. porque você tem que romper com alguma coisa para você falar, né? A criança, ela no brincar dela, ela fica tentando, que é uma tentativa de executar, não é executar, não é uma boa palavra, mas de exercer, né, nesse
o princípio do prazer para velar o horror que é esse submetimento ao outro, Uhum. né? Essa violência, melhor dizendo. Ela se sente, né? Ao mesmo tempo, é o apazigua, né? O desconhecimento que ela tem, a criança dela mesma, ao mesmo tempo impõe um submetimento que é da ordem do horror, né? E Mas esse significante transliteração, né, que é lá do Alush, daquele livro que vocês estavam trazendo, traz essa coisa desse violar, né, desse passar para um outro registro, né, transliterar, e, né, poder isso, deixar que esse registro transborde para um outro, né, o isso. real, o simbólico, o imaginário aí, né, nessa conexão, nesse enlaçamento, né? Mais alguém, gente? Tá bom, né? Tá bom, nos vemos em 2 semanas. E o que que se vai trabalhar? A Vamos gente tinha voltar para o pensado, texto? Tereza, no final do ano passado, a gente tinha pensado em trabalhar. Ai, gente, agora me deu um branco. A gente até começou a ler não Direção é- da cura? a direção da cura. Ah, esse texto é maravilhoso. A gente Então tá, começou a ler, e aí o vou Nazar fez o anotar aqui. convite ao Antônio Carlos para nossa retomada aqui. Eu acho que a gente retoma, então, a direção da cura. É isso Daqui mesmo. Obrigado, obrigado. é. É Quando é? daqui 2 semanas, será dia 9 de maio. Espera aí, dia 9. 9 de maio. Vou gravar. 9 de maio. É o GT, transferência, a direção da cura. Ótimo. Tá bem? Beleza. Até lá. Beijos, Até, Até bom lá, final de obrigada. semana. Tchau, Tá? até tchau. mais tarde. Nós nos vemos hoje à Beijo. Nós noite. nos vemos hoje à noite. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Até Tchau, amanhã. tchau. Tchau. Até. Obrigada. Deus, amor.